É tão inspirador ver o respeito e o carinho que os mascotes despertam no torcedor. O nome dele é cachorrinho, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Mas papo reto mesmo. Já parou pra pensar que esses mascotes nem estariam nos estádios se não fosse pelo Vasco? Provavelmente você nunca pensou nisso se você não conhece a história de Dom Corvo e como ele inspirou os outros clubes em seus mascotes. Se esse é o caso, assista outros vídeos do canal que contam a história. O Corvo foi sucesso absoluto nas charges do Jornal dos Esportes em 47. E a verdade é que os mascotes já tinham virado um negócio lucrativo para o jornal, há pelo menos uns 3 anos. E desse lucro, os clubes não ganhavam um centavo. Bom, mesmo que o Almirante, por exemplo, foi criação do JS, a imagem do Vasco estava sendo utilizada. Ok, o capitalismo não era absoluto no futebol daqueles tempos. Se tivesse alguém enxergando com os olhos de hoje, talvez agora teríamos uma Disney dentro dos clubes. A coisa até que estava caminhando para isso. O Almirante, o Expresso e o Corvo iam tomando proporções absurdas. O Almirante em 44, o Expresso em 45 e o Corvo em 47. Mas o próprio jornal tratou de boicotar nosso Dom Corvo primeiro. Jornalistas, rivais e até alguns vascaínos começaram a perseguir o Corvo, ainda em 47. Mas o mascote sobreviveu por muito tempo, graças a um grupo forte que existia na torcida vascaína. Era a Ordem do Corvo. Se Dom Corvo era rei, ele criou a sua ordem. No século XXI, a Ordem do Corvo teria um nome certo. São esses internautas, esses vascaínos digitais que vão influenciar. Vascaínos digitais. É isso. A descrição bate. Torcedores platônicos. Para uma torcida nacional como a do Vasco era, e ainda é, não tem descrição melhor. Amor platônico. Muito torcedor e torcedora vai viver a vida toda sem pisar os pés em São Januário. Talvez nem em nenhum outro estádio. E a Ordem do Corvo ajudava esses torcedores a serem participativos na vida do Vasco, mesmo de longe. É o que faz a internet hoje. A Ordem do Corvo está viva nas ondas virtuais. Quem não vive o Vasco sempre vai perguntar: o que eu ganho com isso? Eu respondo com um exemplo. Gastei horas do meu tempo precioso num modelo 3D de São Januário. O resultado foi uma simulação da Cruz de Malta iluminada em um jogo do Vasco. Essa foi minha contribuição para a festa de São Janu, que uma galera estava organizando. Pai Santana vai iluminar e essa festa ainda vai sair do papel. E o que ganho com isso, além de satisfação, é novos aprendizados, experiência e, com o trabalho sendo visto, oportunidade de trabalho na área, enfim. Tudo isso é tão Ordem do Corvo, mas eu digo que será a legítima Ordem do Corvo quando o nosso mosaico sair do papel, anunciando a Ordem do Corvo. É uma das coisas que, caras como eu e o Beto Corvo, esperamos ansiosamente. Vamos soltar o Corvo nessa porra. A torcida do Vasco, que sempre foi a principal mídia do Vasco, pode mostrar o que seria do Vasco com a Ordem do Corvo até hoje. Por exemplo, meu trabalho nesse estádio foi agilizado porque um irmão sangue bom disponibilizou o trabalho dele para ser usado. Do mesmo jeito, você que cria mídias do Vasco, sempre que possível, libere seu trampo para ajudar outros vascaínos. Uma imagem PNG, um vídeo chroma key ou um modelo 3D. Tudo isso contribui para o crescimento do Vasco. Nossa torcida, que já é diferenciada, vai se transformar em referência no mundo todo. A Ordem do Corvo não é uma torcida organizada, mas é contemporânea, podemos dizer, da primeira organizada do Rio, a torcida organizada Vasco. A torcida organizada Vasco sobreviveu, a Ordem do Vasco adormeceu e está acordando. Eu estou realmente empolgado com a ideia de uma Ordem do Corvo, o que me levou a criar alguns personagens, tipo esse aí. Seria Dom Corvo, que voltou do mundo dos mortos. Dom Corvo, em carne, osso e penas, morreu no ano de 1959. Então eu meio que estou brincando com o simbolismo que esses fatos me sugerem. Extrapolando um pouco mais a imaginação, nosso Corvo bota sua máscara de gás, a touca esperta do Vascão, e vai para as batalhas em São Janu. Se você já estiver perdido nessa viagem louca, e não está entendendo que uma coisa tem a ver com a outra, eu explico. Máscaras de gás são comuns em torcidas que usam muita fumaça e sinalizador. A nossa não tem essa tradição, ainda. Simbolicamente, a máscara pode ser também uma proteção contra certos cheirinhos. Sei lá, eu gostei tanto desse corvo, já vejo até um Dom Corvo que virou Darth Corvo. É o lado negro da força que vai ressurgindo. Só mais um simbolismo que está bem claro. O roxo, o índigo, o lilás, azul, púrpura, você vai me ver muito usar essas cores. São cores muito associadas aos corvos na cultura pop. No esporte, temos o Baltimore Ravens no futebol americano. E no futebol, o São Lourenço. Mas por que isso? O corvo, à primeira vista, é preto, e só.
mas sob alguns ângulos, a luz revela sua cor oculta, esse azulado passando para o roxo. Galera, vídeos assim dão um trabalho da zorra, então contribua com seu like, compartilhe o vídeo, ou só fale das ideias dele por aí. O Corvo agradece, o Vasco mais ainda. Ao Vasco, tudo!